Esse negócio de mundo pequeno nasce daquela piada, né, que a gente... Você diz, ei, mundo pequeno, quando encontra uma pessoa inusitadamente num lugar onde você achava, né? Você vai beber um café em Estocolmo e de repente você olha, está lá sentado um cara que estudou com você no ensino fundamental. É o mundo pequeno, né? Ou seja, essa expressão, o mundo pequeno, vai cada vez tender a aparecer mais, porque as pessoas estão mais conhecidas, mais conectadas, né? Eu encontro muita gente por aqui que eu não tinha a menor ideia, mas eu reconheço o rosto lá na escola de rede, que tem 4.110 pessoas hoje, conectadas. Opa, você é o fulano. Está ficando pequeno, não tem jeito. E está ficando pequeno em termos sociais. Agora, uma coisa interessantíssima é isso, gente, ó. Essa é uma descoberta que nós fizemos aqui mesmo, nos últimos anos, nos últimos 10 anos. Small is powerful. O que quer dizer isso? Quando você diminui o tamanho do mundo em termos sociais, você aumenta a potência social desse mundo. O que eu quero dizer com potência social? Esse campo fica mais empoderante. Inventaram o tal conceito de empowerment, mas essa é a única maneira de explicar o que é o tal do empowerment. O empowerment é uma função coletiva, é um poder que vem do ambiente para o indivíduo, não é um poder que o indivíduo adquire. Não é? Você está empoderado quando você é encorajado por suas relações sociais a fazer isso ou fazer aquilo. Então esse empoderamento é como se fosse, mal comparando, um campo eletromagnético que está presente nessa sala, que induzisse uma corrente de tal maneira que eu pudesse usar esse celular sem bateria. É perfeitamente possível isso. Então, um bobinho aqui, se tiver um campo aqui, induz uma corrente, pronto, o celular está funcionando. Isso é que é o empoderamento, quer dizer, é o campo social que empodera as pessoas. Mas o que é esse empoderamento? Esse empoderamento depende do número de conexões que cada um tem com as outras pessoas. Então ele depende do índice de conexão e distributividade, vamos dizer assim. Quanto mais distribuído for, menor o grau de separação e mais empoderante é o campo. Então você consegue fazer mais coisas coletivamente, a sua capacidade de desenvolvimento aumenta, né? Na medida em que o mundo vai ficando pequeno em termos sociais. Vejam que o que a gente chamava de social, depois da nova ciência das redes e de tudo isso que nós estamos conversando aqui, não tem nada a ver com aquilo que era chamado de social. Social é outra coisa, não tem nada a ver. Não é sociedade assim enquanto conjunto de pessoas, de indivíduos, no sentido de indivíduos. Social não é o aglomerado de pessoas, é o que está entre as pessoas, é esse tecido que a gente não vê, que está no espaço-tempo dos fluxos e que se manifesta de uma ou de outra maneira, dependendo de pouquíssimas variáveis que são determinantes para o comportamento coletivo e para a constituição disso que a gente chama de social. As redes podem ser vistas, então, desse ponto de vista, como um movimento de desconstituição de hierarquia. Assim como a democracia surgiu, não como um modelo, ela surgiu casuisticamente como um movimento de desconstituição da autocracia dos pisistrátidas na Grécia, né? Quer dizer, ela foi elegida. O que nós temos que botar aqui nesse sistema para esses caras não voltar? Foi assim que surgiu a democracia local, né? Para impedir a volta dos tiranos, né? Que eram da família lá na época, né? Do Pisístrato. E as redes, elas podem ser vistas também como um movimento de desconstituição da hierarquia. Aqui tem uma comparação muito bacana entre a Torre de Babel, que é uma imagem forte e fantástica, e a praça, o que sobrou, né? As ruínas hoje da Ágora ateniense, né? A uma estrutura mais distribuída corresponde a um metabolismo mais democrático. O grau de distribuição acompanha o grau de democratização nesse sentido, né?
em redes altamente distribuídas e conectadas, a democracia passa a ser pluriarquia. Qual é a diferença de democracia e pluriarquia? Pluriarquia é a democracia radicalizada em redes altamente distribuídas, em highly connected worlds, quer dizer, em mundos altamente conectados. O modo de regulação, ele necessariamente será altamente democrático ou pluriárquico, não é isso? Então ele vai passando assim, você vai entrando nessa. E as redes são, quando a gente fala assim, vamos fazer uma rede de cooperação, aquele negócio da Hannah Arendt que a gente falava no início, né? Toda rede já é de cooperação. A cooperação é uma função do grau de distribuição e conectividade. É aquilo que a Hannah Arendt, sem ter os conceitos, ela falava. Quer dizer, é um atributo do modo como os seres humanos se organizam, não é um exercício de uma convicção íntima. Você pode ter gente não querendo ser colaborativa, mas se você articular essa pessoa horizontalmente com outras pessoas, ela não vai ter como não ser colaborativa. Não é? Porque para não ser colaborativo, você obrigatoriamente tem que gerar escassez. Se você estiver num meio onde você não gera escassez, não tem como você não ser colaborativo. Numa rede, isso é importante para nós que queremos ser netweavers, ou pelo menos para os que estão aqui que querem ser netweavers. Importantíssimo. Numa rede, as pessoas vão fazer coisas conquistando as outras por empatia, ou não vão fazer. Elas não podem mandar as outras fazer. Se você não pode mandar, a única maneira que você tem é dizer, olha, você quer fazer junto comigo? Você achou bacana? Bora fazer a mesma coisa? Vamos compartilhar essa agenda? Não tem como mandar. Porque o cara diz, não quero. Então não quero. Você não tem como punir ele. Você não pode mandar. Só pode mandar. O que é mandar, hein? É mandar nos outros, né? É admitir, demitir, cortar o salário, prender, torturar, mutilar, matar. Você não pode fazer nada disso, não pode mandar. Você só pode se associar e a pessoa faz com você se ela tiver a fim de fazer. Então, a cooperação é da essência do padrão distribuído. Ela não é o resultado de uma catequese. Nós temos uma maneira de achar que nós vamos mudar o mundo emprenhando as pessoas pelo ouvido. Não vai. Entendeu? Não é assim, não é fazendo discurso e o cara vai entrando aquele monte de coisa e aquilo vai girando dentro da cabeça e o cara, bom, agora eu tenho bons valores, agora eu vou sair e só vou fazer o bem. Está cheio de sujeito com bons valores no topo de sistemas desumanizantes de comando e controle. Eles fazem até discurso para a gente de responsabilidade social. Fazem discurso. São bons pra cacete. E estão lá no pico de hierarquias que deformaram o campo social, desumanizaram aquelas pessoas que estão ali, castraram as possibilidades de inovação, mas eles são bons pra cacete porque eles têm muitos valores bonitos. Os valores estão todos dentro da cabeça deles.